Há segredos que só o silêncio revela. A palavra, embora pareça arma, pode ser também fraqueza. O povo acredita que quem fala domina, mas os antigos príncipes sabiam que calar é mais forte do que prometer. O silêncio é muralha invisível, espada oculta, máscara de poder. Quem aprende a não abrir a boca nas horas certas, conquista respeito duradouro e impõe temor até mesmo sem levantar a mão. Aquele que governa sua língua governa mais que reinos, porque a boca imprudente entrega segredos, espalha fragilidade e expõe intenções. O silêncio, ao contrário, é território onde inimigos se perdem, incapazes de adivinhar o próximo passo. A boca aberta revela o coração, a fechada oculta a estratégia. Eis o verdadeiro aviso. Há situações em que a fala condena, mas o silêncio coroa. Assim deixo 9 advertências, como pedras esculpidas em sombra. 9 momentos em que a boca deve permanecer selada, sob pena de abrir o próprio túmulo. 9 instantes em que falar é trair a si mesmo e calar é vencer. Que estas palavras soem como aviso de Maquiavel. Nunca abra a boca nessas situações, pois o poder não pertence a quem fala, mas a quem domina a arte de não precisar falar. O primeiro momento em que jamais se deve abrir a boca é quando a ira governa o espírito, pois a fúria não fala, apenas late. E aquele que cede à cólera revela fraqueza diante de todos. Palavras ditas no calor da raiva não obedecem à razão, mas ao instinto animal. E quando o homem governa como fera, torna-se escravo de sua própria selvageria, perdendo o trono que desejava sustentar. Na ira, cada sílaba é lança que se volta contra o dono. O príncipe que explode em ofensas demonstra que não possui muralha interior, mas terreno aberto. Seus súditos aprenderão a temê-lo menos, porque verão que sua fúria é descontrole, não grandeza. Melhor permanecer em silêncio e deixar que o olhar firme transmita mais ameaça do que 1000 gritos lançados ao vento. O silêncio da ira é poder. Quando um inimigo desperta sua cólera, é nesse instante que deseja ouvir sua boca aberta, pois sabe que a raiva o faz revelar fraquezas escondidas. Um insulto pronunciado pode entregar mais do que 100 tratados. O silêncio, contudo, confunde e desarma. O adversário espera o rugido, mas encontra apenas pedra imóvel. E nada assusta mais o provocador do que aquele que não se perturba. Os sábios ensinam: a boca que fala na ira abre feridas que jamais se fecham, pois palavras não retornam, ecoam na memória de quem as ouviu. Muitos perderam aliados por uma frase lançada no calor da cólera. O silêncio, ao contrário, pode ser reparado depois com gesto ou decisão. Mas a palavra envenenada não conhece perdão. Portanto, ao sentir a chama subir, trave os lábios. O príncipe que domina a si mesmo diante da raiva ganha duplo poder. Primeiro, porque governa suas próprias paixões. Segundo, porque governa também as reações dos outros. Seus súditos verão nele não um homem comum, mas uma fortaleza. O silêncio diante da provocação ensina mais do que 1000 discursos sobre autoridade, pois todos compreendem que quem não é vencido por si, não é vencido por ninguém. Jamais se deve esquecer: a ira é armadilha. Muitos acreditam que demonstrar fúria impõe respeito, mas impõe apenas temor frágil, que se desfaz no instante em que a voz se cala. O respeito verdadeiro nasce do controle. E a maior vitória não é humilhar com gritos, mas silenciar com presença. O primeiro aviso de Maquiavel, portanto, é claro: na ira, cale-se; no silêncio, reine. O segundo momento em que a boca deve permanecer selada é diante dos segredos que sustentam o poder. Pois o segredo é muralha. Uma vez derrubada, jamais se reconstrói. Muitos acreditam que dividir confidências gera confiança, engano mortal. O segredo entregue não pertence mais ao dono, mas ao ouvido que o recebeu. E este ouvido pode se tornar espada contra o próprio coração. O príncipe que fala demais transforma sua vida em livro aberto, e nenhum livro aberto governa, pois todo aquele que conhece suas páginas pode manipular seus finais. Guardar segredos é preservar o trono. Revelá-los
é como entregar a chave do castelo ao inimigo. Não há traição mais perigosa que a nascida da própria língua. Quem deseja respeito deve aprender a calar. Segredos não são presentes para distribuir, mas armas para manter. Quando o governante partilha seus mistérios, acredita estar conquistando lealdade, mas, na verdade, apenas se torna refém daquele que agora guarda o que era só seu. A boca fechada cria temor, porque ninguém sabe o quanto você sabe. A boca aberta gera risco, porque todos percebem onde podem feri-lo. Os grandes mestres do poder sempre compreenderam. Segredo revelado é poder perdido. Por isso, nunca abrir a boca quando a curiosidade alheia exige respostas é gesto de soberania. Aquele que sabe calar domina. O que fala para agradar se torna servo. Pois até o aliado mais próximo pode se tornar inimigo amanhã. E o que você disse não pode mais ser desdito. Muitos pensam que guardar silêncio gera desconfiança. Mas o silêncio sobre segredos cria respeito. Porque todos sabem que quem não entrega confidências também não será traidor. A língua solta é punhal que corta em todas as direções. Já o silêncio é escudo que protege em todos os tempos. A confiança verdadeira nasce não da palavra dada, mas do mistério preservado. Jamais esqueça, segredo contado é como flecha lançada. Uma vez no ar, jamais retorna à aljava. Muitos príncipes perderam reinos não pela força dos exércitos, mas pela fraqueza da língua. O conselho de Maquiavel é duro e simples. Nunca abra a boca para revelar segredos. Pois quem fala demais entrega seu poder sem perceber, e quem cala transforma o mistério em coroa. O terceiro momento em que a boca deve permanecer fechada é quando o povo exige promessas, pois prometer é entregar-se ao julgamento futuro. Palavras ditas nesta hora soam como correntes que aprisionam o soberano. Quem promete, governa menos, porque passa a ser governado pela expectativa de cumprir. O príncipe sábio prefere o silêncio às promessas, pois sabe que o respeito nasce dos atos. Promessas são doces como mel, mas o mel logo azeda. O povo cobra cada sílaba dita, mesmo que as circunstâncias mudem. E quando o soberano não cumpre, perde mais que autoridade. Perde a aura de invencível. O silêncio, ao contrário, preserva mistério. Quem nada promete mantém todas as opções abertas. Assim, quando age, surpreende. E a surpresa tem mais força que a promessa. O povo deseja palavras fáceis, mas respeita ações firmes. O príncipe que cede ao aplauso se torna escravo da própria boca, pois o amor coletivo dura enquanto a promessa não é cobrada. No instante em que falha, transforma-se em desprezo. O soberano que não promete, mas realiza, constrói temor e reverência, pois ninguém espera dele palavras, esperam grandeza que se cumpre em silêncio. As promessas são como dívidas que se acumulam, uma pequena, outra maior, e logo o governante está acorrentado a compromissos impossíveis. E quando não cumpre, é chamado de falso. Melhor jamais dever do que ter que pagar com a própria reputação. O silêncio é moeda que nunca perde valor. Quem promete vende-se barato. Quem cala, compra tempo e governa destinos. Muitos acreditam que a boca deve se abrir para encantar multidões. Mas multidões são inconstantes. Hoje aplaudem, amanhã exigem. Prometer é plantar sementes em solo alheio. Silenciar é erguer muralha em território próprio. O príncipe que promete para ser querido se condena. O que se cala e age para ser respeitado se eterniza. Pois o amor se esgota, o respeito permanece. Jamais esqueça. O povo perdoa a dureza, mas não perdoa a promessa quebrada. O silêncio evita tal condenação. O príncipe maquiavélico entende que a boca deve permanecer fechada quando pedem promessas. Pois quem promete, depende. Quem depende, perde. E quem perde, cai. Portanto, nunca abra a boca nesta hora. Seja pedra, não vento. Seja silêncio, não eco. Seja ação, não promessa. O quarto momento em que a boca deve permanecer fechada é diante das zombarias. Pois quem responde ao escárnio desce ao nível do bufão. O príncipe que se cala diante da provocação mostra que seu trono é alto demais para ser tocado.
A palavra dada em resposta fortalece o zombador. O silêncio o mata lentamente. Nada fere mais o provocador do que ser ignorado como inseto. A zombaria é o recurso dos fracos, que não têm força para enfrentar de frente. Buscam risos baratos para diminuir o soberano. Mas quando o príncipe responde, legitima o ataque. Se cala, transforma a zombaria em eco vazio. O silêncio converte a plateia em cúmplice do soberano, pois todos percebem que ele não se deixa abalar. E assim, a gargalhada volta contra quem a iniciou. O soberano sábio não precisa disputar com palhaços, pois sua dignidade já é espada invisível que corta sem levantar a voz. A boca fechada neste momento é sentença. O zombador, sem resposta, sente o peso do desprezo. O silêncio se torna martelo que esmaga sem esforço. Quem ri esperando reação e nada recebe, acaba sufocado pelo próprio riso. Assim, a zombaria morre sozinha. Responder à zombaria é sempre sinal de insegurança. O príncipe que se defende mostra que foi atingido. Já o que se cala prova que é inalcançável. O povo não respeita quem briga com cães de rua. Respeita quem caminha em silêncio, deixando que a poeira se assente sozinha. Pois a dignidade não se protege com gritos, mas com distância, e o silêncio é o escudo perfeito. A zombaria é como pedra lançada contra a muralha. Se o soberano responde, a pedra encontra fenda. Se ele se cala, a pedra apenas ressoa e cai ao chão. Muitos perderam autoridade porque quiseram disputar com zombadores. Melhor é deixar que a ausência de palavras pese como condenação, pois o riso dura um instante. O respeito, quando preservado pelo silêncio, dura para sempre. O conselho de Maquiavel é claro: nunca abra a boca diante da zombaria. O silêncio é resposta mais mortal do que qualquer insulto, pois ignora o provocador e, ao mesmo tempo, ensina à multidão que você não se rebaixa. Cada palavra dita é queda. Cada palavra calada é ascensão. Portanto, diante do riso do inimigo, seja pedra, pois a pedra não responde, mas permanece. O quinto momento em que a boca deve permanecer fechada é durante negociações cruciais, pois quem fala demais entrega terreno ao adversário. Cada palavra revelada é pista, cada explicação é concessão. O príncipe astuto entende que o silêncio é labirinto. Enquanto o outro busca sinais, perde-se em suposições. O que cala controla a incerteza, e a incerteza é a arma que enfraquece até o mais forte. Em uma negociação, não vence quem fala mais, mas quem escuta melhor. O silêncio obriga o adversário a preencher o vazio com palavras que o denunciam. O príncipe que sabe calar permite que o outro revele seus medos e desejos. Assim, o silêncio se transforma em armadilha invisível. Pois quem suporta calar possui a vantagem, e quem não suporta acaba se entregando. A boca que se abre cedo demais em negociação confessa fraquezas. O soberano que explica, justifica ou implora já perdeu. O silêncio, ao contrário, mantém a aura de poder. O adversário não sabe se deve ceder, insistir ou recuar. Essa dúvida corrói mais que qualquer argumento, pois enquanto ele se perde em hipóteses, o príncipe calado permanece dono da situação. Muitos confundem o silêncio com indecisão. Enganam-se. O silêncio calculado é decisão estratégica. Ele obriga o adversário a mover-se primeiro, revelando suas intenções. Assim como no xadrez, o soberano que espera observa o erro do oponente e age no instante certo. O silêncio não é vazio. É campo fértil onde o inimigo tropeça sozinho, enquanto você permanece imóvel e seguro. O príncipe que fala em excesso durante negociações constrói armadilhas contra si mesmo. Promete mais do que pode cumprir, concede mais do que deveria e revela o que jamais deveria ser dito. Já o soberano que domina a língua, domina também o desfecho. O silêncio converte a negociação em terreno inclinado, onde cada passo do inimigo se torna risco, e assim o poder se inclina. Jamais esqueça, a negociação é batalha sem espadas, e como em toda batalha, vence quem expõe menos. O conselho de Maquiavel é simples: nunca abra a boca em negociações cruciais,
pois quem fala entrega armas. Quem cala obriga o adversário a lutar no escuro. E no escuro quem enxerga melhor é o que espera. O silêncio, portanto, é a lâmina invisível que decide a vitória. O sexto momento em que a boca deve permanecer fechada é diante dos superiores. Muitos acreditam que bajular ou falar sem medida conquista favor, mas na verdade expõe ambição e fraqueza. O príncipe que fala demais perante aquele que detém poder entrega sua alma como mercadoria barata. O silêncio, porém, transmite respeito e prudência e protege contra suspeitas e armadilhas futuras. Superiores sempre desconfiam dos que falam muito, pois quem abre a boca em excesso parece ansioso por provar valor, e a ansiedade revela carência. Já o silêncio demonstra firmeza, como pedra que não precisa explicar sua solidez. O súdito que sabe calar se torna confiável, pois não entrega segredos, não revela intenções e não levanta dúvidas sobre sua verdadeira lealdade. As palavras diante de superiores são como moedas frágeis. Cada frase pode ser interpretada como bajulação falsa ou ambição disfarçada. Muitos perderam posições porque falaram além do necessário. O silêncio, ao contrário, é sempre seguro. O príncipe maquiavélico entende que, diante do poder maior, falar menos é proteger-se, e o respeito é conquistado mais pela disciplina do que pela eloquência. Diante de superiores, a boca fechada é mais sábia que o discurso perfeito, pois cada palavra pode gerar ciúmes ou despertar suspeita. Melhor ouvir do que falar, melhor aprender do que se exibir. O silêncio é prova de autocontrole e prudência, e os que detêm poder sempre preferem quem inspira confiança àqueles que buscam impressionar. O silêncio, nesse caso, é verdadeira armadura. Quem fala demais diante de superiores pode revelar intenções ocultas. Até uma opinião inocente pode ser usada contra si. O silêncio, contudo, é território neutro, impossível de ser atacado. O superior que observa o súdito calado vê nele não ameaça, mas prudência. E a prudência é virtude que abre portas sem esforço. Portanto, melhor ser julgado reservado do que arriscar-se pela boca. O conselho de Maquiavel é firme. Nunca abra a boca diante de superiores além do necessário, pois cada palavra pode ser interpretada como erro, mas o silêncio jamais. A língua solta constrói inimigos invisíveis. A boca fechada conquista confiança silenciosa. Quem domina a si mesmo diante dos que têm mais poder, prova que está pronto para também governar. E esse é o maior triunfo. O sétimo momento em que a boca deve permanecer fechada é quando não se tem conhecimento verdadeiro. Muitos acreditam que opinar sobre tudo é sinal de inteligência, mas é apenas demonstração de vaidade. O príncipe que fala sem saber entrega sua ignorância ao julgamento de todos. Já aquele que cala diante do que ignora é visto como sábio, pois não se expõe. Falar do que não se entende é vestir máscara de tolo, pois cedo ou tarde a verdade aparece e a farsa se desfaz. O soberano que opina sem domínio perde respeito. O silêncio, ao contrário, protege a imagem. Quem nada diz pode ser visto como prudente. Quem fala errado será sempre lembrado pelo erro. Melhor permanecer calado e parecer sábio do que falar e provar fraqueza. Em conselhos e assembleias, muitos caem na tentação de se mostrar úteis opinando sobre tudo. Mas quem fala sem saber levanta suspeitas e se torna alvo fácil para aqueles que realmente conhecem. O silêncio, nesse instante, é proteção. Ele impede que o príncipe seja medido por sua ignorância e o mantém envolto em mistério. Mistério é poder, exposição é derrota. Até o inimigo respeita aquele que sabe calar quando não domina o assunto, pois o silêncio não dá armas ao adversário. Já a palavra precipitada revela pontos fracos que podem ser explorados. O príncipe maquiavélico sabe que a boca só deve se abrir quando a certeza é lâmina afiada. Fora disso, cada palavra é risco de tornar-se prisioneiro da própria ignorância. Quem fala sem saber arrisca sua reputação inteira em uma frase. Uma palavra errada pode destruir anos de respeito construído. O silêncio, ao contrário, nunca fere. Ele pode frustrar a curiosidade alheia, mas mantém intacta a imagem do soberano. O príncipe que domina essa arte
parece sempre mais sábio do que é, e muitas vezes isso basta para vencer e governar. Jamais esqueça: a boca deve permanecer fechada quando não se sabe, pois a ignorância silenciosa ainda pode ser confundida com prudência. Já a ignorância falada é condenação eterna. O conselho de Maquiavel é simples e mortal: nunca abra a boca nesta hora, pois o silêncio guarda sua honra, enquanto a palavra imprudente a entrega ao riso e ao desprezo dos outros. O 8º momento em que a boca deve permanecer fechada é quando surge a tentação de justificar-se, pois quem se explica já se acusa. O príncipe que se defende com palavras demonstra insegurança e dá aos outros o poder de julgar. O silêncio, ao contrário, mostra firmeza. Ele deixa claro que não há necessidade de provar nada, pois a autoridade fala mais alto que argumentos. As justificativas são alimento para os críticos. Cada explicação abre espaço para novas acusações. O soberano que tenta explicar demais convida a dúvida a crescer. Já o silêncio desarma até o mais feroz dos opositores, pois quando não há palavras para atacar, resta apenas o vazio, e o vazio corrói o inimigo que não encontra brecha. O silêncio é condenação sem defesa. Aquele que governa não deve perder tempo convencendo, pois o povo respeita resultados, não discursos defensivos. O silêncio diante de acusações mostra que a confiança está intacta. Quem precisa justificar-se demonstra que teme perder. Já o que se cala inspira temor, pois transmite a ideia de que sua força é tão sólida que não se abala com rumores ou críticas. As palavras de defesa raramente convencem os que já decidiram atacar. Elas apenas servem para entreter o público. O príncipe sábio não oferece esse espetáculo. Permanece calado e deixa que seus feitos respondam, pois quando os atos falam, o silêncio se torna grito ensurdecedor. E nenhum inimigo suporta enfrentar a calma de quem não precisa provar nada para ninguém. Quem se justifica demais perde autoridade até diante dos aliados, pois passa a imagem de fragilidade. O silêncio, contudo, preserva o mistério e a aura de poder. Aliados respeitam mais aquele que não se rebaixa ao tribunal das palavras. O príncipe maquiavélico sabe: cada explicação é moeda barata. Já o silêncio é tesouro que jamais se desvaloriza. E assim, o poder se mantém. Jamais esqueça: a boca deve permanecer fechada diante da tentação de justificar-se, pois quem se explica se diminui e quem cala se engrandece. O conselho de Maquiavel é claro: nunca abra a boca para se defender. Deixe que os outros falem, deixe que os atos provem. Pois no fim o silêncio impõe respeito, enquanto a defesa transforma a autoridade em poeira diante do vento. O 9º momento em que a boca deve permanecer fechada é no triunfo, pois a vitória fala por si, e quem a proclama demais desperta inveja e ódio. O príncipe sábio celebra em silêncio, deixando que os feitos ecoem. A boca aberta no triunfo é convite à conspiração. Já o silêncio é sombra que protege a glória conquistada, sem dar aos inimigos sinal de fraqueza. A alegria desmedida do vitorioso se torna veneno contra ele. Quem grita vitória entrega ao mundo a medida de sua força, e assim mostra até onde pode ser alcançado. Já o silêncio no triunfo confunde, pois ninguém sabe o quanto ainda resta de poder. O soberano que se cala após vencer se torna mistério, e o mistério assusta mais que o alarde. Quando o príncipe fala demais em sua vitória, desperta rivais adormecidos. A vaidade convida novos inimigos, pois todos desejam derrubar aquele que se exibe. O silêncio, porém, oculta o tamanho da conquista. Ele deixa a dúvida: foi pequeno triunfo ou grande domínio? A incerteza mantém o respeito vivo, enquanto a palavra desnecessária apenas alimenta o desejo de vingança. A vitória que precisa ser anunciada não é verdadeira vitória, pois o triunfo sólido é visível até sem palavras. O silêncio dá ao soberano aura de grandeza, como se conquistar fosse natural. Quem cala parece imbatível, pois age como se ainda tivesse mais a revelar. Aquele que se vangloria, ao contrário, parece frágil,
pois precisa convencer até a si mesmo do próprio poder. O povo observa mais os gestos que os discursos. Se o soberano celebra em silêncio, transmite dignidade e controle. Mas se entrega ao excesso de palavras, perde a aura de força, pois quem fala demais no triunfo parece ansioso por ser reconhecido. Já o que silencia mostra que não precisa de aplausos, e o respeito verdadeiro nasce justamente desse domínio sobre si. Jamais esqueça, a boca deve permanecer fechada no triunfo, pois o silêncio protege contra a inveja, contra a conspiração e contra o próprio orgulho. O conselho de Maquiavel é claro: nunca proclame vitória com a boca. Deixe que a vitória se proclame sozinha. O silêncio após conquistar é como coroa invisível. Ninguém a vê, mas todos a reconhecem. E ninguém ousa tocá-la. Eis que os 9 avisos foram entregues. 9 momentos em que a boca deve permanecer selada, como porta de ferro que protege o trono. Quem domina a palavra domina pouco. Quem domina o silêncio governa tudo. Pois a boca aberta expõe segredos, mas a fechada constrói muralhas invisíveis. O príncipe que aprende a calar transforma cada instante em campo de poder. O silêncio é sua maior arma. Lembre-se, os homens se traem mais pela língua do que pela espada. Quantos reinos caíram não pela força inimiga, mas pela palavra imprudente? O conselho de Maquiavel não é poesia, mas lei de ferro. Falar é expor-se, calar é proteger-se. Cada momento descrito é veneno para os fracos e remédio para os fortes. O soberano sábio, portanto, fala pouco e cala quando é mais necessário. Assim termina o aviso. Nunca abra a boca nessas 9 situações, se deseja ser temido, respeitado e lembrado. Pois o amor se dissipa, mas o respeito enraizado no silêncio permanece. O príncipe que cala quando todos esperam palavras reina mais que aquele que fala quando todos esperam silêncio. O poder não está na boca, mas na mente que sabe quando fechar os lábios.